eu tenho lido aqui, né, alguns versículos no livro de Gênesis e vou mostrar aqui na Bíblia, né? Eu vou ler aqui Gênesis 5:32, né? E era Noé na idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé, né? Vejamos, irmãos, aqui o Criador já tinha em mente toda a criação, e aqui são mais mais uma criação do Criador, né? São antes de Noé, né? Aí chegou Noé e olha o que aconteceu, né? Nós vamos ver mais pra frente um pouco o que aconteceu, né? Quando a criação chegou, né? Quando o nascimento chegou, no nascimento de Noé, e no capítulo 6, né? Vamos ler ainda capítulo 6 aqui, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos, e viram os filhos do Criador, que os filhos dos homens eram formosos, e tornaram para si mulheres de todos os que escolheram. Irmãos, aqui eu estou lendo aqui esse versículo, mas o que eu quero tratar com os irmãos não é sobre esse versículo. Eu vou continuar ainda no livro de Gênesis 6:3. Podemos ver aqui, dar o foco. Então disse o Criador: não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui nós podemos notar, irmãos, que comecinho, né, da insatisfação por causa do pecado dos homens, né? E em Gênesis 6:3 ele fala, já começa a falar, né? Já começa diminuindo, né, a idade, o tempo de vida. Ele já começa a se entristecer, digamos assim, né? E no verso 3 ele já dá essa visão pra gente, que ele já começa a se entristecer. Aí no verso 5, vamos ler ainda, no verso 5 do capítulo 6, que ele começa a falar: e viu o Criador que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a indignação dos pensamentos do seu coração era salmar continuamente. Então arrependeu-se o Criador de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Foi o que eu estava, né, comentando antes. Ele já não estava mais satisfeito com o homem e começou aqui, né, já mostrar sua insatisfação. E disse, no verso 7 aqui, vamos continuar: e disse o Criador: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, nós podemos notar aqui, o Criador, né, se arrepende, né? Ele arrependeu-se de ter criado o homem. Note que ele falou: vou destruir o homem, os répteis, os animais, né? Por quê? Porque todas essas coisas foram feitas para o homem ter domínio sobre elas, répteis, animais, né? Porque foram feitos para o homem, né? Vamos aqui ao que aconteceu no verso 8 aqui. Noé, porém, achou graça aos olhos do Criador. O que eu quero passar para os irmãos, o que eu quero passar é o seguinte: um homem na sua
obediência, ele nos livrou, né, de ser exterminados. Nós não íamos existir mais. Aqui eu vou deixar aqui o foco aqui, né, no verso 8 aqui. Ele preparou um caminho para a humanidade sem ele pensar, por causa da obediência, irmãos. Obediência, tudo por causa da obediência, porque Noé andava com Deus. E andar com Deus, irmão, o que é andar com Deus? Andar com o nosso Criador é fazer a vontade dele, é pensar, fugir das obras da carne a todo momento, essa carne pecaminosa que nos faz pecar, por causa da luta, irmãos, a luta que nós temos, carne e espírito. Por isso que no verso 8 o Criador achou graça, né? Um homem, ele fala, Noé porém achou graça aos seus olhos, né? Os olhos do Criador. Por isso que eu estou passando, irmão, essa mensagem. Então o Criador, irmão, ele revogou tudo, porque ele não tinha ainda selado. Ele revogou, né? E no verso 9 aqui, né? Aqui no verso 9, estas são a geração de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com o Criador. Foi o que eu falei, ele andava com o Criador. E o pensamento dele era o Criador, né? A obediência, a meditação. Porque quando nós meditamos no Criador, nós tiramos a legalidade desse corpo corruptível da carne, o querer da carne. Nós matamos, mortificamos a carne. Amém, irmãos?